Melhorou a garganta? Melhorou. Tá um Tem que ficar pouquinho melhor. retinha hoje, que senão corta. É. Olá, bom dia para quem está chegando agora. Toda quinta-feira, meio-dia, live e a terapeuta responde. E a Dani vem aqui responder as perguntas que vocês enviam por mensagem. Normalmente a gente consegue responder 2 perguntas por live. E, enfim, se você quiser ter a sua pergunta respondida, é só mandar para a gente que a gente leva para. A gente traz aqui para essa live de toda quinta-feira, meio-dia. Já aproveita, compartilha, curte, para a gente saber que você gosta de estar aqui com a gente. E lembrando que dia 30 de abril começa o nosso grupo gratuito de meditação ativa, né? Oi, Aurilene, tudo bem? Nossas meditações, nosso grupo de meditações ativas vai acontecer todo o último domingo do mês, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Vai ser pelo Zoom, então se você quiser participar, manda mensagem aqui para mim ou para a Dani falando que você quer entrar no grupo, que a gente vai te mandar o convite. Bora para as perguntas? Vamos. Bom, perguntas de hoje. Uma é sobre respiração, que a pessoa mandou se estou respirando certo. Eu aprendi na yoga, eu até botei isso nos meus stories outro dia, que a pessoa aprendeu na yoga, se eu não me engano, acho que é a técnica pranayama, que inspira pelo nariz e expira pela boca. Aí me perguntou se estava fazendo certo. E eu respondi o seguinte: existem várias e várias técnicas de respiração e cada uma é certa para aquilo que se propõe. Só que quando a gente fala de eu tô respirando certo, a gente tem que pensar na respiração natural, aquela respiração do dia a dia, que é o que a gente perdeu, né? Por isso que muito se fala em respiração. Quem nunca ouviu aquela frase? Ai, tô nervosa, não sei o que. Para, respira fundo. A respiração natural é a respiração profunda. A Dani vai falar um pouquinho agora. E a segunda pergunta foi: por que que as pessoas estão sempre correndo atrás desesperadamente, a palavra foi essa, de uma relação afetiva íntima? É engraçado porque as duas coisas estão profundamente ligadas. O que é a respiração? A respiração é um mecanismo essencial ao corpo que faz a ponte entre os sistemas, entre os níveis, melhor dizendo. E é uma coisa bizarra porque a gente aprendeu desde lá de trás a segurar a respiração para controlar a emoção. O que a gente não dá conta é que em fazendo isso, a gente tira a energia que o corpo usaria para força e flexibilidade e transforma isso em tensão, em rigidez. E essa perda de conexão, a sensação interna é dessa fome do encontro, da intimidade, da conexão. Então, você busca fora porque você não consegue perceber esse espaço dentro. E o problema é que tudo que a gente sente dentro. Então, mesmo que você arruma um parceiro, a fome continua. Porque você não tem como... É tipo assim, eu estou morrendo de fome. Eu tenho a comida. Mas se eu não comer, se eu não for capaz de digerir, o meu corpo não vai se sentir saciado. Então, não adianta você arrumar comida. Você tem que saber se o seu corpo está pronto, em estado de saúde razoável, para poder se nutrir, digerir e transformar isso em saúde. Conforme você vai se afastando da respiração, conforme você vai tornando costumeiro essa coisa de respirar raso, todo o sistema ele começa a decair. É engraçado que hoje de manhã a gente sempre conversa antes de fazer a live, então por isso que vira e mexe a gente diz. Hoje de manhã a gente estava falando disso. Pois é. Uma das coisas que eu tenho falado é que agora eu estou assistindo essas séries coreanas, chinesas e coisas do gênero. E me chamou muito a atenção, até por uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança ainda. Que todas as cenas onde os atores sentem raiva, imediatamente a câmera vai para a mão dessa pessoa. E as mãos estão
fechadas, assim, você vê que a pessoa está segurando. E eu me lembrei, quando eu devia ter uns 9, 10 anos, tinha uma menina na minha sala que ela chamava Mônica. Ela era a própria Mônica do Cebolinha. A menina era uma coisa, o prato preferido do dia dela era maltratar os outros. E eu caí no campo de visão da menina. Só que nessa época, além de eu parecer uma minhoca, que eu era pequena e magrinha, eu não tinha muita conexão, vivia no medo. Mas eu não sei exatamente o que foi que num determinado dia uma explosão de raiva aconteceu dentro de mim. E eu me lembro disso porque veio na minha mão subindo para dar um soco nela. Só que alguma coisa aconteceu e ao invés de eu sair com essa energia, eu agarrei na minha cadeira, mesa, sei lá o que era aquilo, e pressionei o metal. Mas eu nunca esqueci daquilo. E agora, vendo esses seriados, eu me lembrei e falei, gente, como é doido. Porque a reação imediata do corpo na raiva é justamente jogar a energia para a extremidade, para você lutar, fugir, socar, enfim. Mas a gente reprimiu a tal nível que hoje o máximo que a gente consegue perceber é a tensão da mandíbula. Aquela coisa de... Porque a forma como a gente contrai para segurar a respiração, para segurar a energia, para segurar a emoção. O problema é que isso fica crônico. E se eu não sinto raiva, eu não sou capaz de sentir prazer. Ah, mas está associado? Claro que está. É aquilo. Se eu estou anestesiada, eu não sinto nada. O que me tira dessa anestesia? Respirar profundamente. Mas aquilo, se eu tenho anos de repressão emocional, por isso as pessoas, inclusive, sempre quando começam a meditar, dizem assim, eu não consigo, é muito difícil, é desconfortável, o corpo pinica, eu fico pensando... É claro, porque quando você para, você vai ver a bagunça interna. O primeiro contato, ele é desconfortável porque você está no desconforto há muito tempo. A respiração vai te dar o enraizamento para observar essa coisa toda. Para perceber que, ok, no meio desse caos, tem uma parte minha que é capaz de ficar e observar, e deixar passar, e expressar, e se tornar criativa novamente, resgatando a naturalidade do corpo. Então, é aquilo, se eu sinto raiva, imediatamente eu tenho que sentir o meu corpo. Eu tenho que perceber para onde isso está indo, para poder lidar com isso. Eu poderia ter dado um soco naquela menina, mas isso não ia resolver meu problema. Aquele momento de consciência que me fez agarrar no metal, aquilo mostrou para mim uma força que eu não sabia que tinha. Eu poderia ter feito, mas eu escolhi não fazer. E eu só escolhi não fazer porque, de alguma maneira, por alguma sorte, essa consciência aconteceu. Todas as vezes que você vai respirar, você vai dar de cara com essa consciência. Que é a consciência que percebe, hoje eu estou triste. Se ela não existisse, você simplesmente ficava triste e não via. Da mesma maneira, em qualquer outro sentimento. O problema é que, como a gente está respirando cada vez menos, a gente se identifica com a emoção e para de ter sabedoria para lidar com as situações. Por isso as pessoas explodem. É que nem a história da panela de pressão. Você precisa estar o tempo todo deixando o vapor sair. Senão ela vai explodir. Respirar naturalmente é ter esse processo acontecendo com eficiência. A respiração me dá energia, a energia acorda o meu corpo lida com as emoções, eu faço as escolhas. Se de repente aquilo vem uma energia, eu não posso colocar, ok, eu uso a minha consciência, nenhuma energia é maior que eu, porque senão também a gente já tinha virado canibal. Então eu paro e digo, ok, nesse momento eu não posso dar um soco nessa menina, mas essa energia está aqui dentro. O que eu vou fazer com isso? Porque se eu não lidar com isso, isso vai transformar o meu corpo num veneno. Eu vou ter que guardar isso em algum lugar, porque a energia já foi criada. Se eu não lido com ela, eu vou ter que armazenar. Se eu
armazeno, eu perco a minha flexibilidade, eu perco a minha força, eu perco a minha espontaneidade, eu perco a minha alegria de viver. E aí, o que eu faço? Eu começo a imaginar que, de repente, vai aparecer o ser iluminado que vai resolver isso tudo para mim. O presente de Deus. Tá na mão. Justo. Não rola. Porque aquilo, mesmo que você seja afortunada de arrumar uma pessoa super legal, o que ela vai fazer é o que a meditação faz. Fazer você olhar para suas caracas. Porque aquilo, se eu estou contida, se vem uma pessoa me acariciar, eu vou dar aquela relaxada, minha respiração vai aprofundar. E o que eu vou ver? O caos. Você acha que eu vou reagir bem? Por 2 segundos eu vou achar ótimo. No quarto segundo, eu já estou querendo torcer o pescoço da pessoa, desse ser iluminado. E aí a gente continua sempre no mesmo lugar. E culpando os outros, e reclamando da vida, e dizendo que, enfim, que as coisas se repetem, que você não sabe mais o que fazer, que você está exausto, que pipipi, que papapá. E vai continuar direto nisso. A não ser que você resgate a capacidade de respirar profundamente e faça a limpeza necessária para abrir espaço para a vida. Porque no momento, o que você tem dentro é a memória do que deu errado. Por isso que a gente olha para fora e diz, não, mas se eu me abrir, eu vou sofrer. Se eu confiar, eu vou ser traído. Essa pessoa me machucou porque ela é má. É bizarro. Esse tipo de nhen não está fazendo bem para ninguém. Outro dia eu vi um rapaz fazendo uma palestra e ele chegou e começou a falar uma língua que uma moça não entendia. E num determinado momento ele virou para ela e falou assim, olha, eu te chamei disso, 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 aquilo. Você se sentiu machucada? Ela disse, não. Aí ele falou, então não pode ser o que eu disse. Se eu disser isso na sua língua, você vai dizer que eu sou isso ou aquilo. Se eu disser isso em outra língua, não te afeta. Então, na verdade, o problema é como você recebe isso. E é isso que a gente tem que entender. As pessoas, elas vão agir dessa ou daquela forma. Como a gente vai reagir é escolha. Volta sempre para o mesmo lugar. Se de repente alguém me machuca, não adianta eu rotular essa pessoa como um ser demoníaco. Porque isso me mantém no mesmo lugar. Se ele é um ser demoníaco, não tem nada para fazer. Agora, se eu olho e digo, essa pessoa atingiu um lugar dentro de mim, eu posso até taxar ele como demoníaco. É um cara ruim. Mas eu abri a porta para fazer a transformação. Isso me atingiu por causa desse lugar dentro de mim. Então, aquilo, eu quero arrancar os olhos dessa pessoa, vou bater no travesseiro. Quando eu terminar de bater no travesseiro e resolver meu problema com essa pessoa, aí vai vir a dor e dizer, gente, como que eu acreditei nisso? Por que que essa coisa me faz vir para um lugar tão... uma sensação de inadequação? Da onde vem isso? Por que que eu dei poder a essa pessoa? Aí vem a tristeza. Aí quando você acolhe a tristeza, vem a transformação. Porque você olha e diz, nada disso é real. Ah, uma pessoa me chamou de idiota. E daí? Idiota ou não, eu curo as minhas feridas, eu me nutro, eu me amo, vou adiante. Parece maluco, mas não é. E assim, eu não tenho... De tudo que a gente busca, de tudo que a gente estuda, não tem outro caminho. O resto não está funcionando. Culpar o outro não resolve. Você só fica preso numa sensação falaciosa de elevação. Olha como eu sou maravilhoso, olha como essa pessoa é horrorosa. Só que você continua solitário. Se eu percebo as minhas cracas, eu vou olhar para o outro e dizer, gente, essa pessoa
está num lugar ruim. De todas as coisas que ela podia escolher fazer, ela escolheu uma que não é legal. E ela tem que conviver com isso. Você olha de uma maneira muito mais compassiva. E nessa compaixão, você tem como chegar e dizer, olha, fulano, você me machucou. Vamos lidar com isso. Eu sei que tem a minha parcela nisso. Mas, poxa, eu acho que vale o investimento. Olha para a tua parte, eu vou olhar para a minha. Vamos resolver isso de uma outra forma. Aí você começa a fazer conexão com intimidade. Aí a nutrição começa a acontecer. E isso tudo começa como? Você trabalhando a respiração profunda. Resgatando a capacidade de ser inteira. Fala, Ana. As pessoas têm muita dúvida quando coloca assim, ai, mas o que eu melhorar, a palavra é essa, o que eu melhorar a minha respiração tem a ver com isso tudo que você está falando, de ter vida plena, de etc., de conseguir me relacionar melhor, de ter mais prazer na vida. E fica. Por isso que a gente convida, vem fazer o grupo de meditação ativa para você sentir. Nada melhor do que a experiência. Mas deixa eu tentar explicar um pouquinho como que funciona isso. Se você for olhar para qualquer bebezinho, isso eu gravei lá nos meus primeiros stories, quando eu abri esse canal aqui do Instagram, eu fiz uns primeiros stories toda tímida lá falando isso. Morria de vergonha de falar nos stories. Eu ainda deixei salvo lá para quem quiser olhar, que eu estou falando um pouco de respiração. Se você olhar qualquer bebezinho respirando, a barriga do bebezinho sobe, a barriga do bebezinho desce. A barriga do bebezinho sobe, a barriga do bebezinho desce. Simplesmente assim, isso é respiração profunda. Quando o ar entra, a costela expande, o diafragma baixa, a costela expande e a barriga infla. É o ar entrando. E quando você expira, dá aquela murchada. Movimento natural do corpo. Mas conforme a gente vai crescendo, educação, socialização, não pode isso, não pode aquilo, não grita, fala baixo, prende o choro, não responde sua mãe desse jeito e por aí afora, cada vez que a gente precisa segurar uma emoção, a gente faz uma contração muscular. Inclusive no diafragma, que é um dos músculos responsáveis por manter a respiração funcionando bem. E toda vez que a gente vai fazendo essa contração, a gente faz essa contração uma vez, 2 vezes, 100 vezes por dia. O que eu estou falando assim não é exagero, não, é literal. Vai fazendo isso todas as vezes, todos os dias, durante anos e anos e anos. A sua capacidade de respirar profundamente, que é vida, gente, respiração é vida. É a única coisa que o corpo não consegue ficar mais de 5 minutos sem. Isso assim, sendo otimista, sem causar danos sérios. Sem respiração não é vida. Então, quanto mais profundo a gente respira, entre aspas, mais vida está acontecendo dentro da gente. E conforme a gente vai fazendo essa contração para reprimir emoção, a gente também vai encurtando a respiração. Se você for prestar atenção, quando você está com medo, quando você está sentindo prazer, a respiração vai até lá embaixo. Ó. Lembra o dia que você está sentindo prazer? Ai, que maravilha! Você está sentindo medo? A respiração está aqui no peito, ó, para juntar a energia de luta ou fuga. E é assim que a gente vai fazendo. Ao longo dos anos, essa respiração profunda natural vai sendo encurtada. E na maioria das pessoas, ela fica na altura do peito. Em algumas pessoas, é assustador de ver que fica na altura da garganta. Tem gente que só respira assim. Toda vez que eu tô ao lado de uma pessoa que só respira até aqui... Já viu gente que respira? Gente, que agonia que dá. Essa pessoa não tem vida. Não tem, está sobrevivendo. E como que funciona isso? Dando um exemplo assim, uma comparação, imagina uma água fluindo que deu limo. É isso que acontece quando você vai encurtando a sua respiração. Seu corpo está lá fluido, 70% de água, fluindo, energia, bioeletricidade, etc.
Quando você começa a tirar o oxigênio dessa água toda, ela vai apodrecendo. Isso é literalmente também. Não é à toa que as doenças desnecessárias vão aparecendo. E aí, quando você volta... E, gente, água podre. O que que vive em água podre? Muito pouca coisa, né? E quando você volta a resgatar a sua capacidade de respirar, essa água que deu limo, que está parada, que está podre, vai começar a entrar água limpa nela e a fluir. E aí o que estava lá tudo estragado começa a receber tanto oxigênio, que é o que a respiração faz no nosso corpo, levar oxigênio. Começa a receber tanto oxigênio que a vida começa a fluir ali novamente. O processo é esse, simples assim, isso é bioquímica. Só que é bioquímica, só que isso parece um papo simples, mas isso resulta, a falta de respiração resulta na infelicidade, na insatisfação, na insônia, no infarto, nas dores que você sente, na miséria que você vive. Resulta numa vida muito ruim, na ansiedade, na depressão, no pânico, em todas as doenças psicossomáticas e por aí afora. É isso. E é engraçado, porque uma das coisas que a gente não para ver, a gente fala assim, você tem que voltar ao natural. É muito comum as pessoas imaginarem natural como uma coisa meio utópica. Como assim? Gente, é o seguinte, sabe o que é natural? Natural é o que a vida selecionou porque deu certo. É isso que a gente não para ver. O natural foram as melhores opções, foram aqueles mecanismos que fizeram com que a gente sobrevivesse. E é muito maluco porque a gente intuitivamente sabe disso. Quando você olha para uma pessoa que respira pouco, você vai ver uma cara que é meio... Não chega a ser zumbi, mas é um negócio apagado. O olho, ele não... A pessoa não conecta. Você tem uma sensação... Gente, essa pessoa é esquisita. Se você pegar uma pessoa apaixonada, que vem com aquele brilho no olho, com a emoção, com... Imediatamente, você diz, gente, que gostoso ficar nessa energia. Tá ali. Por que você se sente mal com a escassez e se sente legal com a abundância? Porque o estado natural é abundante. Por isso que a criança não para. A gente reconhece isso e sente falta. É muito doido, porque vira e mexe eu fico pensando a respeito das coisas. Cada vez eu me convenço mais. Gente, o que é solidão? Solidão é saudade de si próprio. É bizarro. Porque aquilo, a criança, você larga ela lá, ela vai passar 10 horas inventando, fazendo, acontecendo, pesquisando, enfim. Ela tem uma coisa de sensação de saciedade interna que se perde num determinado momento. Aquilo, a criança se move, ela não está preocupada se está bonito, se está feio, ela está se movendo porque aquilo dá vazão àquele montão de energia que tem dentro dela. É prazeroso, é gostoso, é a risada que mexe na barriga, é o choro, que é aquele choro que as lágrimas pulam e daqui a 2 segundos já, sabe, já não tem mais nada. Porque aquilo fluiu. A gente sente saudade desse lugar. Só que a gente não para olhar para isso. E aí aquilo, da mesma maneira que a saúde tem uma força enorme, a doença, infelizmente, ela vai se alimentando. Eu tô cansada, eu tô cansada, eu tô cansada, mas eu não me movo, eu não me alimento, eu não vejo, cada vez eu vou estar mais exausta. De repente você tem que parar e olhar, gente, o que aconteceu até aqui não foi a resposta para o meu anseio. Então vamos tentar outra coisa. O que a gente está propondo? Saiam da inércia e comecem a buscar conhecimento e vivência. Lembrando que você mora dentro do corpo. O que é um corpo saudável? É um corpo nutrido e energético, forte e flexível. A pergunta é, como que eu posso chegar nesse lugar? Corre atrás, mexe o bumbum,
De outra forma, você vai ver, sim, um corpo em decadência. Você vai olhar para a vida de uma maneira desapontada, sem energia e sem solução. A tua ferramenta é o corpo. É através dele que você vive a vida. Então, ele tem que ter prioridade. No momento em que você arruma a sua casa, você vai ter conforto, você vai ter prazer, você vai ter acolhimento. O teu corpo é a sua casa. E ele depende de nutrientes, minerais, vitaminas, respiração, expressão emocional, o pacote todo. Faz o dever de casa, que você passa de ano com louvor. Diga, Ana, tô vendo você mexer com a cabeça aí. E o mais engraçado, sabe o que que é? Quando você entra no autoconhecimento de verdade, tá? Aí vamos fazer só um parêntese aqui. Não é brincadeira. Dani, há quanto tempo você dá sessão para as pessoas? Desde 1986, eu acho. A quantidade de pessoas que dizem, ai, eu busco autoconhecimento, eu me aprofundo nisso, eu sou muito espiritualizada. Não, eu me amo, eu em primeiro lugar. Dani, fala a verdade. Qual a Das pessoas, porcentagem de que é boca para fora? 90%. Eu diria que é mais, tá? Eu sou Enfim, sempre otimista, Ana. a Dani é mais otimista. Enfim, se você quiser fazer parte vamos ser otimistas, dos 10% que estão no mundo do autoconhecimento e que estão verdadeiramente, não estão só falando que estão, quando você entra nesse espaço, você tem tanta coisa para fazer com você mesma, para se cuidar, para melhorar, para observar, para dar tempo de a respiração. Quando você começa a respirar, a emoção sobe, para dar tempo de processar as emoções que estão subindo. Você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para processar, tem tanta lágrima que ficou guardada lá de trás para chorar, tem tanto riso para rir, que acaba a história de correr desesperadamente atrás de relacionamento. Isso acaba mesmo. É. A busca é feita erroneamente sempre do lado de fora. Por isso o desespero, porque você busca, busca, busca e não encontra. Aí você vai correr desesperadamente atrás de um relacionamento que me preencha de amor. Não vai encontrar, mas não vai mesmo. Muda o foco, vai para dentro, aí você vai encontrar. É tão engraçado. Eu tava olhando para mim agora, eu tô com a cara cansada. Em outra época teria uma cobrança minha grande. Mas, gente, é o seguinte, ontem eu fui dentista. Isso para mim é uma história. É, são os eventos máximos que a existência cria para acelerar o meu processo de iluminação. É quando eu tenho que ir para o dentista. Em outra época, a forma como eu olharia para isso seria de crítica, julgamento. Hoje eu olho e é tão engraçado que eu sinto assim, pobre de mim, gente, estou precisando de um colinho, estou precisando descansar, tenho que fazer uma superalimentação. Foi doído esse negócio. Enfim, por mais que eu já seja, né, trabalhada e tal, é um lugar difícil para mim e tal. Vem numa amorosidade, vem numa sensação de, puxa, eu consegui, mas, sabe, eu passei pelo processo, eu não me perdi no medo. Tem uma coisa de valor que vem. Gente, isso não tem preço. E aí é muito engraçado, porque você olha, assim, eu me lembro de quando eu comecei a me relacionar, como é que a gente entra numa relação? Eu tenho que estar sempre bonita, eu tenho que estar de bom humor, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser suficiente, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o que lá. E é óbvio que se eu tenho isso tudo, o outro tem também, né? Só de pensar nesse monte de tem, eu já tô tão cansada. Para mim, hoje, uma relação só tem significado e realmente
razão de ser, se eu já entro com aquela sensação, vamos brincar? Sabe, o que a gente pode trocar? Você não tem que ser nada, eu não tenho que ser nada. Vamos experimentar, vamos ver o que dá. Uma coisa é tão mais leve e, ao mesmo tempo, é tão mais fácil você conseguir colocar os limites, você perceber os lugares dentro de você que são limites para o outro, daqui não vai passar. Porque aquilo, quando você acha que você tem que ser perfeita, o outro invade e você faz um processo todo bizarro que você não tem coragem de dizer não. Quando, na verdade, conforme você vai se transformando e vai realmente desenvolvendo amor por você, o não, ele vem de um lugar tão diferente. Até isso é diferente. Ele não vem como fraqueza, ele não vem como algo a esconder ou algo a superar. Ele vem como um limite momentâneo, mas real. E é doido porque você não consegue estar nesse lugar sem mostrar a tua verdade. E é essa verdade que vai fazer a intimidade acontecer. Mesmo que você esteja dizendo não para o outro. O processo do autoconhecimento é um processo, eu acho assim, é mágico. Porque tudo vira riqueza, tudo vira possibilidade de crescimento, mesmo quando é aquilo, quando é cansaço, quando é tristeza, quando é dor de garganta. É que você para de brigar com as coisas que não estão da forma como você gostaria, porque você sabe que isso é um acordar para você, que isso é uma possibilidade de você continuar se desenvolvendo, você continuar se tornando mais inteira. O processo passa a ser amoroso. A gente aprendeu a ficar doente. Não, não pode ficar doente. Então, toma remédio, faz acontecer. Gente, a doença quer dizer houve uma fragilidade do sistema. Hoje é aquilo, tô doente. Eu tô doente, eu tenho que parar. Eu vou me cuidar, eu vou desacelerar. Eu vou colocar os limites necessários porque eu mereço esse cuidado. Porque eu sou única. Então, tem que cuidar desse serzinho que está aqui, que pode ser lento, pode ser chato, que pode ser bobo, mas é o único que eu tenho. E se você não tem ainda a capacidade de se tratar com esse amor, falar, ai, mas eu não consigo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pensa frio e racionalmente. Se você não se cuidar, não tiver saúde, você não vai dar conta da vida. Se você não consegue começar pelo amor, começa pela lógica. Ana, esse negócio que você falou é tão importante, porque, gente, eu tenho visto isso recorrentemente. A pessoa começa a fazer meditação porque está numa relação ruim. Aí rala. Gente, rala, faz meditação todo dia, olha para dentro, negocia, enfim, encara as emoções, percebe de onde veio, aí consegue se livrar do problema, termina a relação. Daí começa a sair, começa a se abrir, começa não sei o quê. Aí num determinado dia descobre que este outro, que só trouxe infelicidade, que ela ralou a beça para conseguir se livrar, arruma outra pessoa. Isso pode jogar a pessoa em meses de, ai meu Deus, porque agora eu vou ficar sozinha? Porque como que ele casou com não sei quem? Porque tititi, que papapá. Você olha de gente, caramba, você mandou o cara embora porque ele não te fazia feliz. Por que você está entrando nesse lugar? Se ela usa lógica, resolve. Mas não, o que a gente faz é se agarrar na dor de novo. Porque aí é aquilo, ó, vida cruel. Ó, porque nada acontece do jeito que eu queria. Ah, porque eu não fui suficiente. Ah, porque não sei o quê. E as pessoas começam a se bater e se aprisionar de novo.
é muito doido, porque as pessoas dizem, você não pode ser só emocional, mas quando você precisa ser racional para poder fazer, né, dar o pulo para voltar para a vida, aí para de raciocinar e vem para esse lugar que não dá para chamar de emocional, porque emoção flui. Isso é um lugar mental. E essa é a dificuldade, é um lugar mental de desequilíbrio, que você fica chafurdando no irreal. Se você, nesse momento, no primeiro dia de desequilíbrio, intensifica a meditação, imediatamente esse troço despenca na tua frente. Se você não faz isso, aí é aquilo. Vai estender até a hora que chega, você olha e gente, enche o saco. Teu. Aí é a mesma coisa. Acabou, vamos voltar a meditar, vamos sair, não sei o quê, e de repente o outro vira passado de vez. Mas é engraçado porque a gente não vê o quanto a gente investe num sofrimento desnecessário. E o que nos leva a buscar estar nesse lugar. Da mesma maneira que as pessoas não dão conta, por exemplo, eu tenho um amor por alguém. Não, mas eu não vou me arriscar. Não, mas eu não vou demonstrar. Não, mas eu não vou fazer papel de ridículo. Gente, o máximo para acontecer se você realmente colocar esse amor para fora é você descobrir que o outro está fechado. É uma possibilidade. Mas só na tentativa, o transbordamento e a criação de espaço interno justifica, porque você percebe o que você tem para dar, o que você tem para oferecer, quanta coisa bonita tem dentro de você. A pessoa que se omite a mostrar o seu carinho, se omite a mostrar que se importa, ela perde. Ela permanece pequena. Ela se torna incapaz de fazer vínculos. A vida é isso, é conexão interna e externa. Então, é bizarro. Volta sempre ao mesmo ponto. Qual é a real razão da infelicidade? Sempre falta de consciência. O que quer dizer? Falta de respiração e conexão com o teu corpo. Simples assim. Aí a gente volta lá para os episódios do podcast. Tem 2 episódios que a gente fala das 8 fases do processo de autoconhecimento. E aí uma dessas fases é o medo de ser feliz. Parece brincadeira, mas esse é um dos medos mais traiçoeiros que a gente tem, porque a gente não sabe que tem. Ele fica guardado no inconsciente. De que forma? A dor e o sofrimento são lugares seguramente conhecidos e aplaudidos pela sociedade. Já a felicidade, não. De certa forma, ela incomoda. E aí o medo de ser feliz, ele vem daquela coisa assim, se eu sou feliz demais, eu vou ser excluído do grupo. O medo de ser feliz é uma coisa que você tem que olhar. Nessa história de relacionamento vai, relacionamento vem e tal, eu me casei tarde, né? Entre aspas, considerando aí pro padrão da sociedade, com 34 anos. Então, até os 34 anos, eu tive alguns namorados. E uma vez me perguntaram o seguinte: eu tô com dor de cotovelo, o que que você faz? Eu comecei a meditar com 17 anos, isso aí é bônus. Dor de cotovelo, terminou com o namorado, tô chorando. Chorava. Gente, o que que eu fazia? Todas as vezes, 21 dias de meditação. Na mosca, não tem erro. Seguidos, não tinha erro. Batia uma dor de cotovelo, um pé na bunda. 21 dias seguidos de meditação. Por quê? Para não entrar no espaço. E aí, o que passou? Passou. Isso é encarar o medo de ser feliz. Na hora que bater o diarreia mental, como diria meu pai,
De você ficar falando, porque, olha, fulano, pega e vai meditar. Mas vai meditar todo dia. Até hoje eu não vi ninguém que fez isso não seguir bem adiante. Eu, inclusive, sou a prova disso. Que eu já fiz muito. Eu tenho pensado muito em Acaba o que desespero. Gente, o desespero é mental, o desespero não é real. O desespero real é você estar afogando. O desespero real é você estar dentro de um cômodo pegando fogo. Esse é o desespero. Risco, isso é o risco. Isso é o desespero real. Você ter que correr de um tiroteio. Isso é um desespero real. O resto, não. eu tenho pensado muito no que é felicidade, o que é ser feliz. E eu estou chegando a uma grande conclusão. Felicidade mesmo. O que é isso? É você ser capaz de lidar com a vida. O que quer dizer? Preto, branco, bom, ruim, apertado, largo, solto. Não importa. Felicidade é você saber que você é capaz de lidar com a vida. De qualquer jeito, em qualquer circunstância. É um lugar onde você tem ação confiante. É uma coisa assim, é uma trégua que dá dentro. Ok, hoje estou triste. Então tá, a gente chora. Ah, ok, agora a situação está complicada. Está complicada, mas eu vou lidar com isso. O que eu tenho que fazer? Qual é a melhor opção? É uma coisa de você olhar e entender. Gente, a vida sobe, desce, dá sol, dá chuva, venta, faz frio, calor. Não é uma coisa. As pessoas ficam nessa ideia de, não, eu vou me trabalhar, eu vou fazer, porque aí tudo vai virar. Não vai, não vai. A vida é difícil, a vida é pesada, a vida é um desafio. E tem que ser, porque senão você não evolui, e você ia morrer de tédio. Tem momentos que são super ardidos, são. Mas quando você entende que tudo passa, sempre passa, aí vem aquela história, se passa, não adianta eu ficar me preocupando em me agarrar com as coisas que estão acontecendo ou com os sentimentos que eu estou sentindo, porque eles também passam. Qual é a coisa? É parar e dizer como eu fortaleço o sistema para poder lidar com isso de um lugar interno melhor. É aquilo, se eu tenho que guerrear, eu quero ser um guerreiro esperto. Eu quero estar bem nutrido, bem dormido, né? Aquela coisa de poder me mover com flexibilidade e força. É isso que eu vou investir. Porque é aquilo, o que acontecer, eu vou ter as ferramentas para lidar com isso. Incluindo a humildade de buscar ajuda. Porque você para com essa cobrança absurda de ter que ser autossuficiente, de ter que ser perfeito, o máximo, primeiro lugar. Gente, essas coisas todas, quando você entra nessa posição de saúde, você olha, gente, eu não quero ser o primeiro, eu não quero ser reconhecido como o melhor, quer dizer, pode ser até que aconteça, mas isso não tem peso para mim. O que tem peso para mim é eu perceber o crescimento que aconteceu dentro de mim que me levou a esse lugar. E reconhecendo isso, se eu fui reconhecido fora ou não, não faz a menor diferença. No momento em que eu sei que eu sou capaz, a sua opinião não tem peso nenhum para mim. Ela tem peso quando eu duvido que eu sou capaz. Que se você diz que eu não sou, isso reforça a minha insegurança. Se você diz que eu sou, isso me dá força para ir além. Mas, na verdade, o problema é que eu continuo troncho aqui dentro. No momento em que eu sei que eu dou conta, aí é aquilo, vamos conversar de outra forma. Vamos conversar como iguais. Eu tiro, aí volta aquela história. O amor nasce nesse lugar e o poder, ele cai no chão. Não, não vamos negociar poder, nós vamos negociar amor. O que você tem para contribuir, aonde você pode atrapalhar, como a gente vai resolver isso. Mas você não é maior do que eu. Eu acho que quando você entra nesse lugar central dentro de você, realmente você entende o que é felicidade. A felicidade é a ausência desse lugar bélico, constante,
que transforma todo mundo em ameaça potencial. Posso estar errado, mas definitivamente, quanto mais eu me trabalho, mais eu dou conta que essa aceitação do fluxo da vida, do fluxo da energia, do fluxo da emoção, cada vez mais isso me joga num lugar de dizer, ok, o melhor que eu posso oferecer para qualquer pessoa é estar num lugar nutrido dentro de mim, fortalecido, sereno. Se todo mundo assumisse essa responsabilidade, a vida de todo mundo seria muito melhor. E isso vai começar lá no trabalho da respiração. Mover o corpo, aprofundar a respiração, conectar com a emoção, aprender a se expressar, se reconhecer e dar o melhor para poder receber o melhor. Está aberto para isso. Isso que eu ia falar agora para terminar, que todo esse espaço que a Dani falou e você acabou de ouvir e entendeu, não basta entender só aqui com a cabeça, porque não vai funcionar, não adianta. É igual se alimentar bem. Você sabe que tem que se alimentar bem. Você se alimenta bem perfeitamente? Não. Você tem que trazer isso para o coração. Você tem que entender com a conexão interna, com a ajuda do corpo. Que foi o que a gente falou na última live que está salva no canal do YouTube, o episódio 42 do nosso podcast. A espiritualidade é do corpo. Então, você tem que entender isso de forma inteira. E aí a gente volta para a conexão com a respiração, que é o que a meditação faz, né? Acho que deu. Deu, acho que deu. O negócio é respire fundo e aproveita o final de semana para viver meditativamente. Fica o convite. Ok, galerinha. Ó, toda terça e quinta, meio-dia, live aqui no Instagram. Depois as lives ficam salvas lá no nosso canal do YouTube. E lembra do grupo de meditação, grupo gratuito de meditação ativa, que vai começar agora no dia 30 de abril. Vai ser todo o último domingo do mês, às 10 horas da manhã. Quem quiser participar, é só mandar mensagem que vai receber o convite para entrar no grupo. Mandem perguntas para essa live, mandem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente trouxesse para as lives. E se você se sentir à vontade e quiser compartilhar com a gente por mensagem o que você está passando, quem é você, o que você gostaria para a sua vida, sei lá o quê. O problema que você estiver vivendo, uma insatisfação que você está vivendo, traz para a gente, que a gente vem trazendo esses assuntos aqui para a live, porque enriquece muito. Gente, que o problema de um é o problema de todo mundo. Amei, muito obrigada. Nós também amamos que você está sempre aqui. E é isso, gente. Beijos, até a live de terça-feira. Mandem perguntas para a gente, falem com a gente que a gente vai trazer aqui para responder. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.